Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre técnicas de finais de jogo que todos devem saber. Existem momentos no final da partida em que é normal não sabermos exatamente o que fazer, por isso, é muito importante os estudos de finais de partidas para termos uma base sobre o que devemos fazer, como fazer, e por que devemos tomar determinadas decisões. Primeiro exemplo. Vamos primeiro analisar essa posição. As peças pretas têm a seguinte posição: rei em G8, peão em H7, peão em G7, torre em F7 e peão em A6. As brancas: rei em H1, peão em H2, peão em G2, torre em E1, peão em B2 e peão em A2. Essa situação é muito comum em jogos de xadrez. As brancas têm um peão a mais que as peças pretas, e nessa condição, as brancas têm a vantagem material. O próximo movimento é das peças brancas. Quando se tem vantagem material, é muito importante que se troque peças, e não peões. Podemos observar que está muito fácil para as brancas eliminar as duas torres do tabuleiro e ter a vantagem decisiva do jogo. Seguindo a ideia que acabamos de passar, as brancas devem jogar a torre em E8 dando cheque, e forçando a torre do adversário a voltar para proteger o rei. Então torre por torre, rei por torre, e vamos para o final com um peão a mais. A vantagem desse peão faz uma grande diferença positiva para as peças brancas, mas ainda teremos que tomar alguns cuidados. Um dos pontos mais importantes num final de partida, é levar o teu rei para o centro do tabuleiro o mais rápido possível. Como não há mais peças no tabuleiro que coloquem o teu rei em perigo, o rei assume uma função importante na partida, atacando as peças do adversário, dando suporte para suas peças, ou até mesmo impedindo o outro rei de chegar a seus peões. Mas vamos ver tudo isso na prática. Rei em G1, rei em E7, rei em F2, rei em D6, rei em E3, rei em D5 e rei em D3. O plano das brancas é trazer o seu rei para o centro do tabuleiro, e assim defender a estrutura de peões. Caso o rei preto se direcionar para a proteção de seu peão, então o rei das brancas vai ter tempo suficiente para atacar os outros dois peões das pretas, e promover um deles. Mas vamos continuar com as pretas avançando o peão para G5, B4, H5, A4, G4. Os planos das brancas é continuar com seus peões conectados. O avanço do peão para B5 funciona para afastar o rei adversário cada vez mais de seus dois peões. Perceba que se movermos o nosso rei para E3, ele simplesmente faz a oposição com o rei. Então agora sim. Peão em B5. Peão por B5. Peão por B5, e fizemos um peão passado. A partir desse momento, o rei do adversário não tem mais como proteger os peões, se não promovemos o peão da coluna B, e se ele partir para cima do peão passado, nós atacaremos os peões, e vamos promover um deles. Continuando. Segundo exemplo. Posição das pretas. Peão em H7. Peão em G7. Cavalo em F6. Rei em E7. Peão em B6. E peão em A7. E as brancas se posicionando da seguinte forma: rei em H2, peão em H3, peão em G4, bispo em E1, peão em C3, peão em B3 e peão em A2. Podemos ver que as peças brancas mais uma vez têm um peão de vantagem, então, seguindo o que foi dito anteriormente nesse vídeo, nós vamos trocar as peças. O bispo em H4 crava o cavalo do oponente, facilitando assim a troca das peças. Depois que o rei capturar o bispo, o plano é levar o rei para o centro com as mesmas ideias do exemplo anterior, afastar o rei do adversário da defesa dos peões, e atacar os peões das colunas G e H. Terceiro exemplo. Mais um exemplo, dessa vez um pouco mais complexa. As pretas. Peões em H7, G7, F6, D6, C5, B6, e em A5. A torre em D7. E rei em F7. As brancas têm seus peões em H4, G2, F3, D5, C4, B5 e A4. Torre em E1 e rei em G1. As brancas têm um movimento muito forte nessa posição que é torre em E6.
Isso limita muito a ação do rei do adversário, pois o rei não consegue sair desse quadrado. Temos em nosso canal uma playlist com mais de 100 dicas de xadrez para vocês usarem em seus jogos, vou deixar o link para ela nos cards para você assistir mais tarde. A ideia aqui é a mesma dos exemplos anteriores. Tentar ativar as nossas peças, limitar a ação do oponente, e tentar trocar as duas torres. Aqui as brancas já têm uma posição decisiva, pois a torre está muito bem posicionada, e a torre do oponente está escrava na defesa do peão. O plano para as brancas agora é ativar o seu rei, buscando uma posição melhor para ele. As pretas não têm muitas opções nessa posição, pois o rei está preso, longe do centro do tabuleiro, e a torre ainda deve manter a proteção do peão. Vamos levar o rei para mais perto da ação. Então adiantamos o peão para H5, buscando uma quebra na estrutura de peões do adversário. E a torre passa pela defesa das pretas e vai ficar fácil trocá-las, e fazer um peão passado. As pretas podem continuar com torre em F7, cheque. Rei em E4. Torre em F4. Rei em D3. Torre em D4. Rei em C3, e acabaram-se os cheques. A torre das brancas vai acabar com os peões das pretas e a torre não vai ser o suficiente para parar todos esses peões passados. Exemplo 4. Mais um exemplo, dessa vez sem as peças, e com o material em igualdade. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Até agora nós falamos sobre a importância da vantagem material, da importância de trocarmos peças quando estamos com a vantagem material, da importância de darmos atividades para as nossas peças, e de darmos mais atividade para o nosso rei. Agora nós vamos falar sobre a importância de criarmos um peão passado. Se você tiver a oportunidade de criar um peão passado, isso pode ser crucial para a sua vitória. Podemos perceber que cada um dos jogadores tem 5 peões, e a estrutura das pretas está muito forte nessa área. Então as brancas devem jogar o peão em F4, tentando bloquear um possível avanço dos peões nessa área. Mais uma vez as duas partes vão buscar atividade para seus reis. Nessa posição, as brancas devem atrair o rei para longe de sua estrutura de peões, para que o rei possa se infiltrar na estrutura e criar assim o peão passado e ganhar a partida. As pretas, sabendo que o teu rei não pode se infiltrar no meio da estrutura de peões, resolvem jogar o rei em E7. C5, ameaçando a promoção. Peão captura. Peão captura. Então o rei tem que voltar para parar o peão passado, e o teu rei consegue entrar na posição, capturando os peões e promovendo o peão da coluna H. Exemplo 5. Mais um exemplo da importância do rei, mas dessa vez, ele está impedido de ir para o centro do tabuleiro pela torre do adversário. Rei em G7. Peão em G6. Peão em H5. E torre em B3. As brancas. Peão em B5. Torre em G5. Peão em G3. Rei em G2. E peão em H4. Algumas vezes fica difícil de sabermos o que fazer. Por isso é muito importante aprendermos a calcular no xadrez. Nesse vídeo que estamos disponibilizando nos cards, nós explicamos detalhadamente o passo a passo para melhorarmos nos cálculos. A torre está protegendo o peão passado, e o peão em G3. Isso quer dizer que o nosso rei está livre, e deve assumir a função de atacante, e ir para cima da torre, e assim conseguir se aproximar do peão, e tentar levá-lo para a promoção. E nesse último exemplo temos rei preto em G8. Peão em G6. Peão em G7. Peão em E6. Bispo em D7. Peão em D5. Peão em C4. E peão em B5. O rei das brancas está em H2. O bispo está em E2. E seus peões estão em B4. C3. D4. F4. E G4. Os peões das pretas estão mal posicionados, pois eles estão em casas da mesma cor de seu bispo. Já os peões das peças brancas estão estrategicamente posicionados em casas de cores diferentes de seu bispo, dando para ele mais mobilidade. Nessa posição as brancas capturam o peão com o peão da coluna F, abrindo assim um caminho mais fácil para o rei participar da partida. Há uma regra no xadrez que diz que as capturas dos peões devem ser tomadas em direção ao centro do tabuleiro, mas nesse caso, seguir essa regra dificultará a movimentação do rei. Rei em E7. Rei em F4. Bispo em E8. Rei em E5. Bispo em F7.
Bispo em G4, pressionando o peão. As pretas não podem tirar o rei, senão o rei das brancas invade a posição e acaba com a estrutura de peões. Então bispo em G8. H5. G por H5. Bispo por H5, e temos o peão passado. O rei parte para o ataque para cima do bispo, e ganhamos a partida. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.